Que a graça, a paz, a bondade do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. O pastor Nisso não me obrigou a pregar, não, eu que pedi. Eu estava com essa dificuldade, eu falei, dá para pregar? Eu falei, eu quero pregar. Já que estava preparado, e eu entendi que Deus quer falar algo ao teu coração. Amém. Eu sempre falo, nem sempre a gente está querendo ouvir. Por isso, se às vezes você está receioso de ouvir uma correção de Deus, não fique assim. Até a correção de Deus, para um filho de Deus, é uma bênção. Até quando Deus fala, nos ensinando algo que precisamos mudar. Não tenha medo quando Deus te corrige, é sinal que Ele te ama. Agora, se nunca você recebe correção alguma, fique preocupado. Talvez você ainda não é um filho de Deus. Talvez você ainda não entregou a tua vida a Ele. E se você não fez, há uma chance de entregar. De você se render ao senhorio de Jesus Cristo, dizendo: Pai, reconheço que sou pecador e preciso da tua salvação. Preciso que o Senhor age em minha vida, trazendo perdão e cura. Isso, segundo a promessa da palavra, te faz um filho de Deus. E todas as bênçãos relacionadas vêm sobre a tua vida. Qual a intensidade que você busca algo que você deseja? É lógico que eu estou falando de coisas lícitas. Eu sei que tem gente que faz tudo para alcançar as coisas erradas. Mas eu estou me referindo àquelas coisas que são corretas. Você busca intensamente ou busca um pouquinho e já desiste? Eu não sei vocês, mas eu fui criado num sistema, como eu estava desprovido numerário momentaneamente, sem dinheiro, uma família sem muitos recursos financeiros. Eu aprendi desde cedo que tem coisa que vai ser conquistada com muita luta. Tem coisa que você vai ter que correr atrás e correr muito. Por isso não me envergonho de dizer, eu já falei aqui uma vez e vou repetir, eu já trabalhei na roça, de pegar caminhão 5 da manhã e colher tomate, colher algodão, de trabalhar em lavoura, de trabalhar de servente de pedreiro. Graças a Deus eu tive uma mãe que ensinou para mim que trabalho digno, nenhum deles é vergonha. E isso fez com que criasse uma garra. Até que a minha esposa vive falando, você tinha que ser filho da Ermelinda mesmo, né? E eu reconheço, parte dessa garra eu herdei dela. Porque as coisas que queremos, ou pelo menos que eu quis, foi conquistada com esforço. Muito esforço. Estudava e trabalhava. Trabalhava o dia inteiro e estudava à noite, porque eu tinha um objetivo. Então, em função desse objetivo, eu dedicava os meus esforços. E como é isso na tua vida? Você só murmura ou você se esforça por alcançar aquilo que você deseja e que entendemos ser correto diante de Deus? Bom, aí surge uma outra pergunta. Se você é uma pessoa dedicada e esforçada nos teus objetivos e nas coisas relacionadas a Deus, você empenha o mesmo esforço? A mesma dedicação? Você faz semelhante a Jacó: não te deixarei se não me abençoares. Ele saiu com a coxa machucada, mas saiu com uma bênção de Deus, uma transformação de Deus. É extremamente importante você perceber que tem determinadas coisas na vida que serão alcançadas por esforço, e no reino de Deus também. Não pense você que porque abraçou a fé cristã, entregou sua vida a Jesus Cristo, não precisa fazer mais esforço nenhum e tudo vai cair de mão beijada nas tuas mãos.
É verdade que Deus pode? Pode. Ele é o Todo-Poderoso. Mas geralmente não é assim que Ele faz. Ele ordena aos homens que trabalhem. Ele ordena aos homens que tenham diligência no seu planejamento, e esse planejamento, em consonância à palavra, pelo trabalho e pelo esforço, alcançará bom êxito. Agora pensemos nisso relacionado à oração. O que é a oração? Se formos falar tecnicamente, é um oferecimento das nossas súplicas, dos nossos pedidos a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, na força e na dinâmica do Espírito Santo. Eu oro ao Pai em nome do Filho, no poder e na direção do Espírito. Tecnicamente é isso. Na prática é um diálogo. Não é um monólogo. Não é um momento que você chega com Deus e derrama a sua listinha de petição, desliga o telefone e vai embora. Tem alguns que passam até e-mail para Deus. É meio difícil de orar, é meio difícil de conseguir. Evita desculpas. A oração, ela é essencial na vida daqueles que se dizem cristãos. É impossível conceber um filho, uma filha de Deus, que tenha Deus por pai e não tenha diálogo com Ele. Mas pastor, eu nunca tinha pensado em oração como diálogo. Então comece a pensar. Porque o que eu vejo nas Escrituras Sagradas, quando se refere à oração, é um momento onde você fala com Deus, mas também que Deus te responde. O texto que vamos meditar nessa noite é o mesmo que foi pregado domingo passado. Eu já tinha falado com o pastor Anísio, é o mesmo texto. Sobre uma ótica, um detalhe que está naquela passagem. Convido os irmãos a abrirem ao segundo livro das Crônicas, no capítulo 7. Queremos, enquanto isso, também estender a nossa saudação a todos que acompanham pela internet. Que Deus abençoe também a tua vida. Que essa palavra de Deus fale ao teu coração. Segundo livro das Crônicas, capítulo 7. Semana passada o pastor Anísio trouxe uma mensagem desse texto, abordando o aspecto do avivamento, no que diz respeito à transformação necessária para que ele aconteça. Ou seja, a conversão, o abandonar pecado, o humilhar-se, mostrando também que existem vários obstáculos em nossa vida que impedem, que atrapalham essa comunhão. Diz a palavra de Deus: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Vamos falar com Deus mais uma vez. Pai do céu, que a tua palavra fique nos corações, e tudo que tenta tirar essa palavra do coração, da mente, da vida, seja, meu Deus, nesse momento repreendido. Toda obra maligna, toda obra que tenta confundir, tenta desviar a atenção. Mas eu peço, meu Deus, que todos nós não venhamos ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Em nome do Senhor Jesus. Amém. É interessante observar o contexto que essa passagem foi transmitida a nós. Para quem não sabe, o primeiro e segundo livro dos Reis, o primeiro e segundo livro das Crônicas, são narrativas semelhantes. Uma contada sob o ponto de vista da monarquia, da história política de Israel, que é o caso de 1º e 2º Reis, e 1º e 2º Crônicas é contada do ponto de vista religioso, do ponto de vista sacerdotal, do templo, da adoração a Deus. E quando olhamos para essa passagem, se não atentarmos para alguns detalhes, é capaz de a gente perder algo que é extremamente relevante. Repare aí na sua Bíblia, versículo 12. De noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi
a tua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Olha que interessante. Se você for ver capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, você vai entender o que estava acontecendo aqui. Era algo simples, mas extremamente profundo. Deus havia tirado o povo do Egito, fez com que eles chegassem até a terra prometida. Durante todo esse trajeto, o templo era móvel, ou seja, era o tabernáculo. Montava e desmontava, e Deus ia acompanhando o seu povo. Deus ia no meio do seu povo. Ao chegar na terra prometida, ele fala: olha, vai ter um templo. E Davi começou a reunir as coisas. Ele falou: você não vai construir, junta todo o material e teu filho vai construir. E de quem era filho mesmo? Salomão? Davi com quem? Batseba. Ué, mas essa não é a mulher com quem ele adulterou? Sim. O nome disso é graça no Antigo Testamento. Para aqueles que não conseguem ver graça no Antigo Testamento, se você for ler, você vai ver que é o mesmo Deus do Novo Testamento, que apesar dos erros dos homens vai cumprir o seu propósito e leva adiante aquilo que ele designou. De que Deus fez uma visitação especial na vida de Salomão, trazendo misericórdia, trazendo graça e permitindo que a ele um reinado próspero. Não que ele não tivesse erros, mas permitindo que ele tivesse um reinado próspero e completasse, ou concluísse, ou realizasse o que Deus desejava, em especial a construção do templo. E aqui nós temos a narrativa da dedicação do templo. O povo ofereceu várias coisas, foi construído o templo. Um pouco antes, Salomão orou, falando: Deus, atende para a oração que foi feita nesse lugar. Ele pediu a Deus várias coisas, e na sequência, Deus já responde: se um condicionante, o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Nós queremos destacar hoje sobre a oração e avivamento. É extremamente importante você, no seu coração, na sua mente, entender essa relação. Se você não entender, talvez coisas que Deus quer para a tua vida não virão a acontecer. Especialmente aquelas bênçãos que Deus estabeleceu que iria derramar à medida que você buscasse. Ora, como que eu posso ter uma igreja viva e dinâmica sem que seja no poder de Deus? Isso pode acontecer? Pode, aparentemente. Esteticamente, tem igrejas que você fala: essa igreja é fogo puro. Aí você vai lá, são liberais, não se importam com o pecado, não se importam com a palavra, e virou clubão social. Crescendo. Porque querem exercer uma espiritualidade sem compromisso. Querem Deus, mas não querem a palavra de Deus. Querem só o que lhes agrada o ouvido. Eu separei algumas frases aqui a respeito de oração para iniciarmos essa meditação. Diz assim: a oração é a chave para o avivamento. Sem oração não há avivamento. Sem oração não há torrentes do céu. Sem oração a igreja jamais experimenta os rios de água viva. Sem oração a igreja perde a alegria, o vigor, a intimidade com Deus, o poder para testemunhar do Evangelho. Avivamento é obra de Deus, mas não vem sem a igreja, se a igreja não orar. Não basta orar, é preciso orar com perseverança, dia e noite. O avivamento é precedido de oração. Vem com a oração e dura enquanto dura a oração. Os grandes avivamentos registrados na Bíblia vieram como resultado da oração do povo de Deus. Primeiro o povo se coloca de joelho, depois derrama sobre ele profundo quebrantamento e restauração. Avivamento é sede de Deus, mais do que das bênçãos de Deus. Podemos esperar avivamento se formos despertados para a oração com paixão e perseverança. Isso está no site da IPB, na área que trata dos homens, da União Presbiteriana de Homens. Mas tem outros aqui que eu separei para a gente começar a nossa meditação. Oração é o encontro da sede de Deus
e da sede do homem. Agostinho de Hipona. Teu desejo é a tua oração. Se o desejo é contínuo, também a oração é contínua. Mas foi em vão que o apóstolo disse: orai sem cessar. Ainda que faça qualquer coisa, se desejas aquele repouso do sábado eterno, não cesses de orar. Não queiras cessar de orar, não cesse de desejar. Atualmente estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas por dia na presença de Deus. Sabe quem disse isso? Martinho Lutero. Estou tão ocupado que não posso passar menos de 4 horas na presença de Deus. A oração é o antídoto para todas as nossas aflições. Sabe quem disse isso? João Calvino. Nós temos diversas outras citações, vou pegar mais uma, mais recente. Se alguns cristãos que se têm queixado de seus ministérios tivessem dito e agido menos diante dos homens e tivessem aplicado a si mesmo com todo o seu poder, clamar a Deus pelos seus ministérios, teriam, por assim dizer, levantado e agido o céu com as suas orações humildes, fervorosas e incessantes em favor deles, e teriam tido muito maior sucesso. Jonathan Edwards, 1703, foi quando ele nasceu, e veio até 1759. Outro avivalista disse assim: tenho passado dias e até semanas prostrados ao chão, orando silenciosamente ou em voz alta. Whitefield. Mais recente nós temos assim: as minhas orações não mudam a Deus, mudam a mim mesmo. C.S. Lewis. A boa pregação nasce da boa oração. O fervor não brota do nada. A experiência com Deus não acontece sem essa busca incessante de todo o coração. Quantos de nós não somente sapecamos uma oração como compromisso religioso, que deve ser cumprido já que você é crente? Quantas vezes temos a necessidade de buscar a Deus, e quantas vezes buscamos pouco? Pedimos à igreja para orar por nós, mas não dedicamos a vida em oração. Esperamos que a oração milagrosa de algum obreiro venha trazer mudança, uma mudança que eu mesmo não busco e não quero. Não me interessa. Não dedico 1 minuto a Deus e quero que Ele cuide de mim 24 horas. Deus cuida, meu irmão, mas é graça e misericórdia. Mas algumas bênçãos você não vai receber se você não entender essa passagem: se humilhar, orar e me buscar. É interessante observar esse texto, que ele mostra uma promessa, mas uma promessa condicionante. Repare o verso 13: se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Estou colocando condicionais. Se acontecer isso. Vamos supor que essas coisas estejam acontecendo. O que você tem feito? Será que a nossa nação não precisa de oração? Será que o nosso estado, nosso município, o nosso bairro, o teu vizinho, o meu vizinho? Eu tenho por hábito, aonde eu chego, que eu vou começar a residir, eu começo a orar pelos meus vizinhos, né, Cris? Amém? E oro, falo: Deus, salva eles, Pai, ajuda. Quando eu percebo qualquer coisa assim que seja maligna, eu já repreendo. Falo: Deus, repreende isso, não deixa acontecer não. Porque eu sei que Deus está com os ouvidos atentos e os olhos abertos ao coração quebrantado e contrito que o busca. Por isso existe promessa que, se buscarmos, Ele vai se deixar achar. E aqui está falando: olha, se acontecer essa e essa tragédia. Não, pastor, isso não acontece na minha casa. Contextualiza para ver se não acontece. O que seria cerrar os céus de modo que não haja chuva? Que diga São Paulo, né? A capital, maior capital do nosso país.
passando por dificuldade com abastecimento. E não é por falta de dinheiro. Não é por falta de dinheiro. Não pensem vocês que o dinheiro vai ter solução para tudo. Ainda que queiram fazer uma solução, ela não acontece em menos de 6 meses, 1 ano. Ainda que tenham que buscar água longe. Talvez na hora de orarmos por São Paulo, dizer: Deus, derrama a chuva, enche de novo o reservatório. Aonde está chovendo muito, Deus, contém essas águas, para que tenha menos enchente. Então repare que aqui ele coloca algumas condições e fala: se orar e me buscar. Vamos agora mostrar uma realidade desse texto na vida de Josias, que já foi pregado aqui pelo pastor Anísio. Interessante que o povo de Deus, ele era o seguinte: olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, vibrava, adorava, louvava, passava um tempinho e começava a desviar, começava a esfriar. Na época do rei Josias, teve que haver um avivamento, mas houve primeiro também uma afronta. Senaqueribe mandou Rabsaque avisar para o rei, falando o seguinte: olha, existe Deus aí em Israel que seja capaz de impedir que a gente invada a sua terra e leve vocês cativos? Vamos fechar um acordo, não precisa ter guerra não, a gente só entra aí, vocês põem as algemas nos braços e vão embora. Se façam escravos, senão vocês vão ser destruídos. A ofensa era grave, mas a ofensa não era só contra o povo de Deus, mas contra o Deus que eles serviam. O que fez Josias? Lendo os livros, lendo as promessas de Deus, se humilhou, orou, buscou, com clamor, com jejum, com pranto, e Deus respondeu. De tal maneira que aquela batalha eles não pelejaram. Deus mesmo foi à frente e desbaratou o exército. Lembra dessa passagem que foi pregada aqui? Porque quando oramos, Deus age. Quando buscamos, haveremos de achar. Se queremos o avivamento, tem que começar em mim. Eu não posso querer que a minha igreja seja avivada se eu não sou. Eu não posso querer uma igreja fervorosa de espírito se eu sou frio. Josias entendeu o caminho dos condicionantes de Deus para algumas bênçãos, e ele se humilhou, tirou os postes ídolos, trouxe uma reforma. Em outras palavras, ocorreu um avivamento entre o povo de Deus, e Deus cumpriu a sua promessa de ouvir, sarar, perdoar os pecados. Eu já falei aqui uma vez e repito: na minha conversão em 1993, me falaram que eu tinha que falar com Deus, mas não falaram como. Olha, agora que você é crente, agora que você é um cristão, você tem que falar com Deus. E eu falei. Cheguei no quarto e falei: ó, valeu, tchau. Você está aí? Vou dormir. Falava desse jeitinho com Deus. Acordava de manhã: oh, bom dia. Esperando ver alguma coisa, mas falaram que não dá para ver, então eu falava. Hoje não sei se sou muito diferente não, de vez em quando me pego conversando com Deus. Minha esposa sabe, eu estou conversando com Deus. E pela fé, eu entrego a Ele as minhas causas. Pela fé, eu me coloco perante o Senhor em favor da vontade dEle ser cumprida em mim, através de mim e na igreja de Deus. Semelhante à época de Josias, a gente precisa aprender o que é o conserto. E o conserto vem também pela oração, pelo clamor. Na quinta-feira, antes desse acidente, eu vim cedinho aqui para a igreja e fiquei um tempo em oração aqui. Orei por cada um de vocês e aqueles que não estão aqui. Eu pego a lista e começo a falar: Deus, tem esse teu filho. Ah, pai, esse aqui tem misericórdia. Já não anda mais com a gente, mas traz ele de volta. Toca nessa vida.
esse aqui, Pai, eu sei que está com essa dificuldade. Intervenha, Senhor. À medida que você vai conhecendo as pessoas, você vai sabendo as causas e vai colocando perante Deus. E a tua oração para de ser só egoísta, só pensar em você. Não que você não possa entregar a Deus o seu pedido, meu querido, mas estou falando de um momento onde você se coloca diante de Deus em favor da causa suprema, que é o reino de Deus, é a igreja de Deus, onde você passa numa sintonia melhor com Deus, a se preocupar com as coisas que Ele se preocupa, sabendo que da tua vida e do que é necessário, Ele está cuidando e vai continuar cuidando. E não sou só eu não, os teus presbíteros, teu pastor, a gente está orando por você. Pastor, isso é vanglória? Não, vanglória se eu estivesse dizendo, eu sou melhor do que vocês. Pelo contrário, a gente está orando porque a gente está reconhecendo, Pai, só podemos pastorear se for com a tua bênção. Só podemos agir, Senhor, se o Senhor estiver à frente. Se o Senhor agir em nós, a gente tem condição de agir, senão vira mero agrupamento. Bom, mas o que devemos falar mais adiante? Poderíamos citar aqui vários exemplos de oração. Todavia, eu escolhi alguns. Primeiro, é essa oração de Salomão e a resposta, que foi imediata. Deus falando, eu vou ouvir, eu vou perdoar, eu vou sarar, se cumprirem a condição. Bom, e quando veio o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Jesus, totalmente homem, totalmente Deus, assumiu a natureza humana e viveu aqui perfeitamente como qualquer homem vive, todavia sem pecado. Mas enquanto filho, ele aprendeu a se submeter ao Pai e dirigia-se ao Pai, realizando as suas petições. Nós vemos num determinado momento do ministério de Jesus, ele sozinho ou em companhia de outros, fazendo oração. Está em Mateus 26, tem em várias outras passagens, momento onde ele diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo, Pai, meu Pai, se possível passa de mim este cálice, todavia não seja feita como eu quero, e sim como tu queres. Eu acho tremenda essa oração de Jesus, para quebrar a boca daqueles que dizem que a gente não pode ter momentos difíceis na vida, que momentos difíceis é indicativo de pecado. Vai ler a Bíblia. Ou você acha que era tranquilinho que Jesus passou? Você acha que ser crucificado, açoitado, zombado é momento tranquilo? Por isso que eu falo que cristianismo que não tem Cristo é bobeira. Cristianismo sem cruz não existe. E Jesus, sabendo da sua cruz, falou, Pai, vai ser dor, vai ser humilhação, não dá para dar um next, pulo, não dá para fase 2, só a ressurreição, eu caio aqui já mortinho, está resolvido. Não é isso não, tinha cruz, só que a cruz dele era a minha cruz e a tua cruz. Eu e você que devíamos ser pregados naquela cruz. E Jesus fala, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Você ora isso? Pai, eu não quero a minha vontade, mas quero que a tua vontade se cumpra em mim. Repare o exemplo supremo de humildade, de humilhação, mas principalmente de conexão com Deus. O triste é o seguinte, voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Ele subiu com Pedro, Tiago e João e falou, vocês ficam aqui que eu vou ali orar. No que ele voltou, os discípulos estavam tão tristes, tão chateandinhos, e falou, vamos dormir. Vamos dormir, acho que o mestre está muito tempo lá, estamos chateados. Irmãos, tem hora para repouso, mas tem hora para vigília. E vigília significa ficar acordado porque eu preciso de Deus. Às vezes é perder um pouquinho de sono para buscar a vida que você necessita. Não tenho tempo para orar, acorda mais cedo. Não tenho tempo para orar nem de manhã, desliga a TV mais cedo, ora à noite. Não tenho tempo nem de manhã nem à noite, se vira. Se for importante, você arranja tempo.
uma boquinha ali, virando churrasco, tudo de grátis. Tem que ir agora? Pode ir assim, de camiseta e bermudão, já está indo. Quem me dera se eu tivesse a mesma pressa para se dirigir a Deus em oração, a mesma disposição, e a tua vida seria impactada com avivamento como nunca houve. E você poderia dizer: Deus, o quanto é bom estar em tua presença, o quanto é bom estar em comunhão contigo. Jesus fez isso, mas quem mais? Teve momentos de Jesus orar em grupo, e é isso que nós vamos destacar aqui também. Tem oração que é você e a tua igreja, e o teu grupo, 2 ou 3 reunidos, onde há uma concordância em relação àqueles assuntos. Mas tem momentos de orar sozinho também. Diz a Bíblia Sagrada: naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando. Lucas 6,12. Que tanto de assunto Jesus tinha para tratar, passar a noite orando? Te garanto que tem. Não foi assim, pastor? 5 minutos? Era difícil. Aí depois 10 minutos, meia hora, começou a ter assunto. Mas para que você tenha esse hábito de orar, é necessário começar. Só que, em vez de você chegar com a tua agenda pronta, deixa a agenda de Deus agir. Ao invés de você chegar com a tua listinha das tuas reclamações, de filhinho mimado, de filhinho às vezes rabugento, chega com o coração humilde falando: Pai, eu sei que tudo isso é o que eu quero, mas eu quero o que o Senhor quer. Deixa, minha listinha está do lado, Senhor. Vamos priorizar a tua. Qual que é a tua listinha para a minha vida? E aí Deus começa a colocar prioridades de oração para você. E uma das prioridades que eu creio que todos nós devemos ter: cumpre em mim, Senhor, o teu querer. Aviva, Deus, aviva a tua obra no decorrer dos anos, como disse Abacuque. Senhor, desperta o meu coração para a intimidade, para que eu seja teu próximo, para que eu seja um contigo, para que os meus pensamentos sejam os teus pensamentos, de maneira, meu Deus, que eu te entenda e faça o que o Senhor quer. Que eu consiga mortificar, meu Deus, o velho homem que grita dizendo: vai dormir, você tem que descansar. Já vi muitos irmãos dizendo o seguinte: pastor, eu vou orar, não sei, dá um sono. Mas lógico, 2 da manhã, depois de ver 4 filmes. Você está apresentando o resto para Deus, querido. Para com isso. Tem gente que gosta de orar de manhã, levantou e fazer oração. Eu não gosto. É meu jeito, eu não gosto. Se dá certo para você, amém. Para mim não dá. Porque de manhã eu falo só em espírito com Deus. Eu gosto de levantar, lavar o rosto, tomar um café, aí estou despertado e vou orar. Porque senão eu fico só é só tu sabe e depois acaba dormindo de novo. Cada um tem um jeito. Graças ao Senhor que não deixou um só jeito. Qual que é o jeito da Débora orar? É o jeito dela. Qual que é o jeito do Márcio? É do Márcio. Vai ter um momento que os dois vão orar junto? Tem. Mas vai ter um momento que vai orar separado. Não é assim mesmo? Não é assim, pastor? Tem dia que dá para orar junto, mas tem dia que é você com Deus. E geralmente quando é você com Deus, minha esposa já sabe, eu não gosto de ter ninguém por perto. Porque fica um negócio doido, as coisas não batem. E eu sempre apanho, mas saio vencedor. Vencedor sobre a carne, vencedor sobre o pecado, vencedor sobre a ignorância, vencedor sobre tudo aquilo que me deixa distante de Deus. Bom, tem mais exemplos. Podemos falar de Pedro, João, Filipe, Barnabé, Silas, Paulo, Estevão, Cornélio. Cornélio não era judeu. Ele era possivelmente um prosélito que havia se aderido ao judaísmo. Diz assim: no sábado, saímos falando que ele pegou e foi, que a oração dele foi ouvida, e subiu até os céus, e que Deus estava mandando Pedro para conversar com ele, chamando Pedro. No livro de Atos, ele tem vários exemplos da igreja orando reunida e da igreja, de irmãos orando individualmente. Só que são mais os exemplos da igreja orando unida
do que as pessoas orando individualmente. Não se assusta não, porque Deus quer que a gente tenha unidade também em oração, concordância. No Novo Testamento nós temos vários exemplos significativos do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo também disse: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Por que será? Eu desenvolvi um raciocínio muito simples em relação à interpretação bíblica. Talvez te ajude. Tudo aquilo que a Bíblia diz que eu devo fazer é porque eu não faço. Naturalmente eu não faço, e não é meu desejo natural fazer. Então, quando ele fala na oração perseverante, é porque a gente tem a tendência de não perseverar na oração. A tendência nossa é: orou, não deu certo, não funcionou. Já viu essa frase? Eu quero uma oração forte que funcione. Como se a oração fosse uma mágica, uma magia. Não, oração não é isso. Oração é intimidade. Oração é o clamor, aquele que você conhece, não aquele que você acha que conhece. Deus quer desenvolver mais do que só você ouvir falar de Deus. Ele quer que Ele quer que você seja o filho e Ele seja o teu Deus, que haja um relacionamento. Então perceba a diferença entre você perseverar na oração e não perseverar. Vamos dar um exemplo prático. Deus quer a salvação das pessoas? Você ora por isso? Você ora só por aqueles que você acha que Deus deve salvar? Ou você ora por aqueles também que você acha que isso aqui é muito difícil? Sabia que às vezes nós escolhemos por quem a gente vai orar? A gente é tão bobo mesmo, de achar que Deus vai salvar esse aqui, que eu acho que é bonitinho, vai dar um dízimo até forte na igreja, e aquele lá mirradinho, não, aquele lá não salva não. Aí Deus pega, traz aquele lá convertido para tampar a tua boca e falar: eu que chamo, eu que redimo. Aquele que você falou que não tinha jeito, está aqui. Não que Ele não possa salvar os dois, mas tem hora que Deus te mostra que Ele escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar a tua sabedoria, porque a tua sabedoria não é de Deus. Você estabelece critérios que Deus nunca estabeleceu. Seu critério é graça, misericórdia e amor. O que faz esse melhor do que esse? Nada. Ambos precisam da graça de Deus. E eu devo orar por ambos. Deus pode converter o satanista? Pode. Você ora por eles? Deus pode converter o craquento lá que te perturba? Está afundado no crack, está desandado? Pode. Você crê? Quem da tua família falta entregar-se a Jesus? Você ora por eles? Vamos trazer mais para perto? Estamos caminhando para encerrar essa mensagem. O apóstolo Paulo fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aí ele coloca uma lista da armadura da fé, e na sequência ele fala: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Várias vezes ele fala: orando, súplica, orando, falando. As armas da nossa milícia, ele disse na carta aos Coríntios, não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas e toda altivez que se levanta. Se você é aquele de bater boca, você não entendeu ainda qual o valor da oração. Se você é aquele que vai lá contra-argumentar, eu faço e aconteça, eu meto o pé,
você está agindo na carne, meu irmão, e não na força do Espírito. Porque o cristão verdadeiro sabe que quando você se humilha, quando você busca, Deus peleja a tua causa. Deus vai à frente. E eu pergunto, qual a vontade de Deus para a Igreja Presbiteriana Filadélfia? Você tem orado por essa igreja? Essa igreja é a melhor do mundo, porque eu não fico na igreja ruim. É isso mesmo. Pela fé, esse é o lugar que Deus me trouxe e é o melhor lugar do mundo para eu estar. Mas por que, pastor? Porque senão eu vou falar que Deus fez errado, de que Deus não sabe o que faz, ou de que Ele me trouxe aqui, mas como eu sou avulso, daqui a pouco eu flutuo. Não considero o propósito de Deus em transformar a minha vida aqui. Não estou falando de receber coisas da igreja, não. Eu estou falando de me entregar no altar e me oferecer por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, apresentando um culto racional, derramando perante Ele as súplicas, as ações de graças e intercessão em favor de todos os homens, para que a revelação de Cristo chegue aos corações, para que aquelas pessoas que estão oprimidas do diabo sejam libertas. Se você não entende a dimensão do porquê Deus te colocou aqui, está na hora de se acordar. Está na hora de você acordar. Deus não quer você de espectador do reino, Deus quer que você participe do reino, o reino dele, o domínio dele, na igreja de Filadélfia, e aonde você está inserido. Pare e pense, querido, qual a razão de você estar onde você foi colocado. Seja no serviço, seja na tua casa, seja no teu bairro. Eu procuro pedir assim: Deus, faz eu entender o porquê que eu estou aqui e me usa naquilo que o Senhor deseja. Já estamos de marcação no seu Vitor, que é o jardineiro do vizinho. O canarinho, ele passa subiando uma beleza. Ele é a bênção, Senhor. Eu profetizo bênção na vida dele. Mas converteu? Ainda não. Ainda não. No que depender de nós, a gente ora por ele, clama a Deus por ele e oferece nossa amizade, nosso companheirismo. Mas eu não sei que religião. Não estou falando de religião, não, irmão. Estou falando de amor e misericórdia. Para de associar coisa que não tem associação. Jesus mandou você amar quem? Os clientes da PIB, das outras. Acorda. Seja bênção. A igreja presbiteriana de Filadélfia é a melhor igreja do mundo para você estar. Pastor, mas eu não me sinto bem. Desculpa, a culpa não é nossa. Estamos tentando fazer tudo o que está ao nosso alcance para que essa igreja seja cada vez melhor. Por favor, nos ajude. Melhora um pouquinho. Não tanto, meu querido. Uma coisa na tua cabeça: a gente pode se matar de trabalhar e não mover um palmo, porque a igreja não somos nós dois, a igreja somos nós. Se a gente junto clamar, orar, buscar, se derramar, vai acontecer uma transformação imensa em mim, em você, consequentemente nesse grupo e aonde estivermos. Repito: se. Pastor, e se eu não quero fazer? Então não faz. Vai ter essa vidinha sonsa. Não pode falar sonsa, outra palavra. Sei lá. Sem sal, pronto. Presta atenção, querido. Deus não quer essa vida ridícula que você está vivendo. Deus quer uma vida intensa, uma vida fervorosa, uma vida onde você fala: Deus está comigo, eu vou vencer, eu vou sair do outro lado, não importa a luta, não importa o sofrimento. Eu já estou pensando quem Deus quer salvar naquele hospital, porque se eu vou ficar lá, eu tenho que falar de Jesus. Coitados enfermeiros, ficar perto eu vou pregar. Coitadão, graças a Deus, desculpa.
Por quê? Então não falo. Que pode estar torando a perna. Se eu tiver acordado, você ouviu falar de Jesus Cristo? Não, mas está operando a tua perna, mas por isso mesmo, Jesus está operando, então vamos conversando aí. Queridos, acorda, meu irmão. Sexta-feira agora temos vigília. E nas vigílias é um negócio esquisito, todo mundo precisa, mas ninguém vem. Vem até pedido de gente que está em casa assistindo TV. Dá uma vontade de não orar. Eu confesso para vocês, eu estou falando de coração. Tem vezes que o pastor apresenta pedido aqui de gente que eu sei que está em casa e não quis vir. Ô pai, me dá uma vontade de não orar. Aí eu tenho que orar por mim, você me faz pecar. Porque eu estou pecando. Sabia que ele preferiu ficar no Silvio Santos, o Gugu e o Faustão do que adorar a Deus. Na vigília, que é o momento da igreja estar reunida para clamar, se derramar na presença de Deus. O bonitão, estou cansado. Jogou bola das 7 às 10. Estou cansado. Não pode deixar um dia de jogar bola para mim orar a Deus, reunido. Aí você está mostrando para Deus aonde estão as suas prioridades. Depois não vem reclamar com a gente não. Chega para a gente toda, pastor, minha vida está difícil. Não ora, não busca, não quebranta, não se arrepende, não transforma e vai continuar pior. Não é só difícil não, vai ficar pior. Porque com Deus é assim, ou você é ou você não é, ou você está junto ou você está esparramando, ou você soma ou você divide. Com Deus não tem em cima do muro. Se você é aquele que está em cima do muro, sabe que você está no inferno. Está caminhando na mão do diabo e não percebe. Sai de cima do muro, assume compromisso. Eu sou cristão e pronto, vou buscar. É promessa dele que ele vai se deixar achar. Essa igreja é uma bênção porque eu estou nela e eu quero ser bênção. Ponto. Entenda isso. Eu quero a minha vida transformada. Quando nós reunimos para orar, eu falo, Deus, a começar em mim, Pai. A começar em mim, Deus. Se tem que existir um avivamento na igreja cristã de Filadélfia, começa por mim. É egoísmo? Não, é humilhação. Porque eu não posso falar de pecado deles se eu não reconhecer o meu próprio. Eu não posso querer que Deus conserte a tua vida se a minha está errada. É incoerência. Agora podemos nós dois que temos a vida ainda a consertar, clamar a Deus junto. Sexta-feira está marcada uma reunião para orarmos junto. Não vou nem pedir para levantar a mãozinha, porque se depois você não vinha, é pecado. Entendeu? Chegou no dia, não deu para vir, por quê? Deu uma vontade de ficar em casa. Fosse para um churrasco, você ia. Fosse para uma festa, você ia. Se fosse para fazer o que for, você dava um jeito. Mas para orar não tem tempo. Acorda. Oração. Vou dar o exemplo da Coreia, encerrando. A Coreia do Norte é comunista, a Coreia do Sul, teoricamente capitalista. Mais ou menos. Acho que é. É porque o capitalismo hoje não é tanto capitalismo, é um socialismo disfarçado de capitalismo com interesses mesquinhos, tanto no comunismo como no socialismo, de alguns ganharem e os outros perderem. Esse é o meu resumo político. Voltando. Coreia do Sul, havia um trabalho já missionário a longa data. E não prosperava. Era um trabalho que não deslanchava. Por volta de 1903, 1907, começou a acontecer vários despertamentos de oração. E um grupo começou a se reunir de mulheres. Aí, irmãs, acordar, hein? Vamos orar. Um grupo de mulheres começou a se reunir para orar. Aí, alguns homens também reunidos para orar. E oravam por cerca de 2 horas na hora do almoço. E oraram por um período estabelecido. E sabe o que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. Aí eles foram conversar para ver o seguinte: vamos parar com essa reunião de oração?
Porque não está surtindo resultado. A gente precisa fazer um novo planejamento estratégico da oração que funciona, porque esse não está funcionando. Graças a Deus tinha alguns irmãozinhos crentes que falou lá, que alguns irmãozinhos crentes que disseram, não é assim. A gente está orando 2 horas, vamos orar 4. Vamos orar mais. E não parar de orar. Resolveram orar mais. Resumindo a história, a Coreia do Sul passou por um despertamento enorme, a ponto da oração das 5 da manhã ter fila de carro. Imagina, pastor, a gente chegando aqui para orar às 5 da manhã, a fila está lá no shopping, de gente querendo entrar para orar. Deus começava a trazer as pessoas, onde eles começaram a ter sede de Deus, de buscar juntos, unidos. E não pensa que é só no emocionalismo, não. Ninguém acorda 4 horas da manhã para emocionalismo, é compromisso. E Deus trouxe um despertar enorme sobre a Coreia do Sul, a ponto de várias igrejas lá terem reuniões de oração até hoje, extremamente cheias. Mas pastor, até hoje é assim? Claro que não. Vários daqueles que corriam bem, de repente pararam. Alerta para mim e para você: não desista. Não desista de orar pela igreja. Não desista dos sonhos de Deus, de clamar, de buscar, de viver. Porque cada um de nós podemos estar extremamente quentes e no momento seguinte ficarmos extremamente frios, quando passamos a confiar só em nós mesmos e não na nossa comunhão com Deus e naquilo que Ele pode fazer através de mim. Mas até hoje eles colhem frutos desse avivamento. Poderíamos falar dos Estados Unidos, da África. E hoje o país, o Brasil, passa por um avivamento? Não sei. Gostaria de dizer que sim, se for pelo enchimento das igrejas. Mas pelo testemunho na sociedade, me parece que não. Crente dizendo que é fervoroso, que ora, roubando. Crente dizendo que é cheio do Espírito, com dom de língua comprida. Gente que se diz extremamente piedoso, lascivo, imoral, biscateiro, entenda, desculpa. Entendeu? Como é que pode? Isso é avivamento? Não, isso é fachada que o diabo está produzindo para enganar, achando que é espiritual. Na verdade está frio, a ponto de ser vomitado. E vou falar um negócio para encerrar, e não fica chateado não. Deus não tem compromisso com parede não. Deus não tem compromisso com parede. Não querem? Não? Deus vai usar quem Ele quiser. Mas você perdeu a chance de cooperar na grande obra dele. Você perdeu a chance de desfrutar da comunhão que Ele quer ter contigo. Será que Deus quer ser o Deus da Giovana? Ou só o Deus da Laura? Ou o Deus da Laís? Ah não, Deus é Deus só dos adultos, das crianças Ele não é Deus. Vocês estão vacilando. Deus é Deus das crianças? Amém. A criança pode orar na tua casa? Sim, pode. E na igreja? Também. Ah, mas a oração dele é simplesinha. Vou nem responder. Vamos aprender com ele. Da boca de crianças de peito, Deus suscitaste perfeito louvor. Uma vez eu coloquei uma criança para orar na cela, foi lindo, foi lindo. Pai, abençoe essa reunião. E aí ele começou a colocar nome de coleguinhas que estavam com dificuldade. Entendeu isso? A gente achando que a criança não entende nada e Deus usando a criança ali para interceder, coisa que você não fez. Para se colocar na brecha perante aquele que ele sabe que os pais estavam brigando, tendo dificuldade. Oh meu querido, quem me dera o Espírito de Deus pegasse essa palavra de hoje, colocasse no teu coração, acendesse uma chama aí, que te levasse a orar intensamente.
intensamente. De forma que você passe a experimentar essa comunhão viva com Deus. Esses condicionantes comecem a acontecer contigo. Se eu me humilhar, orar e me buscar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra, estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos. Olha que lindo, Deus dizendo: eu vou te ouvir, vou ver, vou sarar, vou perdoar, se você me buscar. Eu quero isso. E acho que você deveria querer também. Porque são coisas tão lindas que Deus tem para você, que quando despertar, você não vai conseguir calar. Você vai começar a fluir da tua boca um manancial de vida, a ponto das pessoas talvez até caírem só que você chegar perto. Porque você vai ter palavra de vida, palavra de esperança. Um homem e uma mulher cheio do Espírito, as trevas tremem, o inferno é abalado, vidas são libertas. E é isso que vai acontecer. É isso que Deus quer fazer. A Igreja Presbiteriana Filadélfia, sendo um canal rico das bênçãos de Deus por meio de avivamento. Avivamento que é fruto de quebrantamento e de oração. Não é de ativismo, não. Não pensa que a gente vai produzir um avivamento aqui se eu fizer 1000 reuniões de oração. Não é isso, não. É na direção dele. Se ele quiser 1000, que seja. Mas se ele quiser uma, que seja. Mas vai ser uma ou 1000 na dinâmica de Deus, com a agenda de Deus. Aí a Mazé está lá na casa dela: ô Pai do céu, abençoa meu vizinho aqui da frente. Ela está participando desse avivamento. Ah, mas eu tenho vergonha de orar. Ora você e Deus. Ah, pastor, não sei falar. Fala pouquinho. Uma vez uma pessoa me falou: pastor, eu não sei o que falar. Escreve. Você está na dúvida do que falar? Escreve. Eu já fiz isso. Vou repetir. Um dia eu estava na dúvida do que eu queria falar com Deus. Eu fiz uma lista e depois escrevi uma carta. Deu umas 3 folhas. Aí cheguei na presença de Deus, me ajoelhei e falei: Pai, eu tenho uma coisa para conversar contigo. E fui lendo, para não esquecer de nada. Eu sei que alguém pode estar falando assim: vamos resolver já essa dúvida antes de ir embora, porque é ruim, né? Ir embora com dúvida. Mas se Deus já sabe, por que orar? Vou responder: porque Ele mandou. Simples assim. Deus já sabe e Ele mandou. Porém, Ele disse que, como já sabe e Ele mandou, algumas coisas Ele falou: eu só vou dar se você buscar. Você quer ser cheio do Espírito? Você quer, Regis? Busca. Aí quando o Regis for cheio do Espírito, o que ele vai fazer? Chegar aqui na igreja da Dulce Pirulê? Não, ele vai ser parecido com Jesus. A gente vai olhar para ele assim e falar: poxa, como ele mudou, como ele tem uma palavra de bênção, olha quanto é gostoso estar perto dessa pessoa, porque dele flui um manancial de vida. É isso que Deus quer para você. É isso que Deus quer para você. Para aqueles que dizem: ah, sou muito novo. O tempo que eu mais evangelizei, eu não era nem batizado. Nossa, falando sério, se passasse o cachorro, eu estava já tentando fazer evangelismo com ele. Não, evangelismo não, mas que eu abençoava. Pastor, você pode orar pelos animais? Eu oro, você não? Não? Eu oro. Por que eu oro? É a criação de Deus. Se eu oro pela chuva, oro pelo sol, por que eu não posso orar por um animalzinho? Não, pastor, isso aí está errado. Me prova na Bíblia. Me prova na Bíblia que eu não posso orar pela criação de Deus, para que nós saibamos pelo menos cuidar do planeta que Deus nos deu. Pelo menos fazer menos besteira, poluir menos. Os grandes ecologistas deveriam ser os cristãos. Queridos, a gente vai encerrar uma palavra muito simples: busque e encontrará. Eu queria te fazer um convite
Na verdade é uma convocação, mas não vamos pôr nesse tom, né? Vamos pôr no tom de convite. Sexta-feira vai ter a vigília às 8 da noite. Se você estiver trabalhando, estiver estudando, eu sei que é mais difícil você sair. Mas por favor, não fique em casa não, vem aqui, vamos orar junto. Eu não vou poder vir se eu tiver com gesso, que o médico proibiu de pôr o pé. Mas lá de casa, nesse momento, eu vou estar em oração com vocês. No meu coração eu vou estar aqui com vocês. Porque essa igreja é a melhor igreja para eu estar. É a melhor igreja porque Deus te colocou aqui e quer fazer grande obra na tua vida. Assume essa visão e você vai ver a diferença. Você vai ver mudança. Comece a buscar. Uma vez uma pessoa falou assim: pastor, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Filho seu, não é assim não, é que ela já estava, você que não estava vendo. Estava todo assombrado, você achando que estava bom. Aí quando você começa a orar, a assombração aparece e vai embora. Você não sabia disso? Não? Se correr, o bicho pega. Se orar, o bicho corre. Não está na Bíblia não, querido, mas em outras passagens dá para entender isso. Que quando oramos, as trevas, se eu estou cheio do Espírito, as ações malignas não resistem. Elas têm que cair. Por isso que a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e resistir ao diabo. E ele vai fazer o quê? Fugirá. Ele que tem que bater em retirada, não tem que ter medo de trevas nenhuma, não. Há trevas que tem que entender que aqui está o Filho de Deus Altíssimo, está chegando a salvação e ninguém vai me impedir. Nem te impedir. Fique em pé, vamos orar. Meu Pai, graças te dou, porque o Senhor deixou palavras claras para nós, reveladas, de maneira que não andamos segundo aquilo que a gente acha que deve ser. Oh meu Deus, faz os consertos que são necessários, especialmente na nossa frieza, meu Deus. Como é que pode, Deus, a gente te chama pelo teu nome, diz que nós dizemos que somos povo do Senhor e não oramos e não buscamos. Perdoa, Senhor, perdoa a Igreja Presbiteriana Filadélfia, quando, como corpo de Cristo, não exercemos aquilo que o Senhor mandou e ainda temos coragem de reclamar. Perdoa, Senhor. Perdoa quando o manancial de vida está disponível e a gente não busca. Perdoa, Senhor, quando priorizamos outras coisas e não o teu reino e a tua justiça. Quando trocamos o ajuntamento da tua igreja por coisas banais, fúteis, que não edificam. Ó Deus de misericórdia, aviva a tua obra, Senhor. Aviva o nosso coração. Estamos reconhecendo, Pai, o nosso pecado, estamos nos humilhando e dizendo: eis-nos aqui, Senhor, ser propício a nós pecadores. Age, meu Deus, com poder e glória em nosso meio. Ó meu Deus, não queremos mesmo, Senhor, ser cheios do Espírito para a vanglória. Pelo contrário, Deus, só faz sentido ser cheio do Espírito para fazer a tua vontade. Opera isso aqui em nosso meio. Opera, Senhor, de maneira tal que cada um de nós venhamos a ser bênção uns na vida dos outros e também estender essa bênção àqueles que não conhecem ainda, de tal maneira que vidas sejam libertas, sejam salvas, sejam curadas, sejam resgatadas, que as cadeias do inferno sejam quebradas, meu Deus. Oh, Pai, abençoe esse bairro, abençoe nossos vizinhos, abençoe, Deus, aqueles que não puderam vir hoje. Abençoe, Deus, aqueles que estão abatidos e afastados, Pai, tem misericórdia. E aqueles que estão no laço do passarinheiro, que se afastaram por causa de pecados, que esse laço seja rompido, que o teu Espírito incomode, que retornem. Oh meu Deus, opere em nosso meio transformação, a começar em mim, a começar em nós líderes. Pai, que nós não sejamos incoerentes de querer uma mudança no povo que a gente mesmo não quer. Tem misericórdia. E agora, povo de Deus, amado e querido, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, o consolo, o conforto, a presença do Santo Espírito, esteja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Descendemos.
Amém.